Oi, gente, Roberto Rio Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu falo sobre literatura, especialmente para pessoas que vão prestar vestibulares ou Enem, mas para qualquer pessoa em geral. Eu só aviso que o público-alvo, porque as discussões, as análises são em nível de ensino médio, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre o Barroco, o contexto histórico aqui no Brasil. Lá na playlist Literatura para Vestibulares e Enem, você vai encontrar, além de outros vídeos desses períodos literários, o vídeo sobre o contexto português do Barroco, certo? O Barroco aqui no Brasil foi entre 1601, né, com a publicação do poema épico Prosopopeia, do Bento Teixeira, até 1768, com a publicação das obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Então a gente percebe assim, nesse período aí há uma mudança de ciclo econômico, né? Passa-se do ciclo econômico da cana-de-açúcar, que foi importante lá no Nordeste, para o ciclo do ouro, que foi importante nas Minas Gerais. Então a gente tem que dar uma olhadinha no que sucedeu nessa parte histórica, certo? Antes, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Bom, gente, a gente tem que lembrar que em 1601, o ciclo que predominava era o ciclo da cana-de-açúcar, lá no Nordeste brasileiro, né? A produção de cana era movida pelo trabalho escravo dos negros e dos indígenas. Quando a gente vir, por exemplo, o padre Antônio Vieira, muito importante por causa dos seus sermões, né? Ele, inclusive, vai ser contra a escravização dos índios e tal. Então, durante essa época, no começo lá do século XVII, o eixo econômico principal do Brasil, da colônia Brasília, era produzir açúcar, tá? Lá no Nordeste. Lembra que a Europa vivia a Contra-Reforma, aquele movimento da Igreja Católica para recuperar ou não seus fiéis, ou não deixar vazarem fiéis por causa do protestantismo. Então, é um período em que a Inquisição atua muito forte e que a Companhia de Jesus foi criada para catequizar, para educar, tal. Isso é importante no Brasil, porque a primeira que aqui vai ter tribunais de Inquisição também, mas também é importante porque os jesuítas chegaram aqui em 1549, então toda a parte de educação da colônia foi jesuítica. Então pregavam uma coisa bem mais medieval e tinha ênfase em conquistar a alma dos índios, em catequizá-los. Então o nosso barroco, ele literário, que na verdade são ecos do barroco lá de Portugal, né? Esse barroco aqui no Brasil, ele vai ser influenciado, né, pela Companhia de Jesus, pelas ideias de catequização dos índios e de moralidade da Companhia de Jesus, e toda aquela história daquele confronto, né, entre o homem e o divino e o terreno e tal. Lembra que em 1580 Portugal perdera a independência, né, a autonomia política para a Espanha? Então, em 1601, Brasil, na verdade, era colônia espanhola, vamos dizer assim, né, porque não havia Portugal independente. Só que a Espanha era inimiga da Holanda. E a Holanda queria, porque queria ter alguma base e atrapalhar a Espanha aqui na América do Sul para a produção de açúcar. Então, o que os holandeses fizeram? Invadiram o Nordeste do Brasil. Ficaram lá durante algumas décadas, tá? Influenciaram bastante a cultura e tal. Então, durante o período barroco, a gente vai ter também as invasões, a invasão holandesa, o período de invasão holandesa lá no Nordeste também, tá? Com o tempo a gente sabe que o eixo econômico vai se deslocando lá do Nordeste, produção de cana-de-açúcar vai perdendo espaço e o apogeu vai passando, né? A primazia vai passando para as minas, exploração de ouro que vai acontecer
nas Minas Gerais, aí a gente vai ver isso no arcadismo. Mas sempre tem que lembrar que, por exemplo, uma das obras mais importantes em termos de escultura em Minas Gerais são as esculturas barrocas do Aleijadinho, né? Por isso que eu falei que em termos de movimento barroco no Brasil não existiu um movimento. A gente teve ecos de algumas ideias lá de Portugal e da Espanha, tá bom? Gente, vamos continuar.